Aqui é um espaço que a gente fez para você falar de saúde, para você ouvir, para você ter o conhecimento de coisas que a gente não sabe, de dúvidas, de assuntos que a gente não fala, de coisas que as pessoas comentam e a gente fala, gente, mas o que é isso, né? Então, a gente fez esse podcast para vocês interagirem com a gente e dividindo essa bola comigo, nós temos o nosso querido Google, Dr. Marcos Bezerra, nosso gerente de saúde. Oi, Marcos. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E do meu lado, apresentando, sempre distribuindo sorrisos, Rafa Bedina. Ai, lindo. Obrigada, gente. E quem é que a gente tem hoje aqui, Rafa? Gente, e é com muito orgulho que a gente apresenta a nossa queridíssima Laura Miller, sexóloga, clínica, psicóloga. Nossa, a gente está muito feliz com sua presença aqui, Laura. Muito obrigada. Hoje vai ser um bate-papo incrível, com certeza. Eu que agradeço e estou muito feliz de participar aqui dessa abertura de temporada, né? Que bacana, isso. Que honra. Muito obrigada. Estamos animadíssimos. E aí, fiquei aqui pensando, gente, como vai ser essa pauta, né? Como que a gente vai conversar com a Laura? E uma primeira pergunta que veio é, como que a gente fala de saúde de um assunto tão delicado que é a sexologia? Como que a gente fala, da forma como você fala, que a gente percebe no seu olhar que é um assunto que você gosta, que é um assunto que você fala com tranquilidade? Como é que a gente fala isso? Olha, a principal dica para a gente falar sobre sexualidade, sobre saúde sexual, é a gente estar aberto a isso e a gente, antes, ver e rever os nossos conceitos e preconceitos, né? Então, é um caminho da gente estar o tempo todo ressignificando o nosso olhar para a sexualidade e aí falar abertamente, né? Falar da forma mais franca possível, mais clara possível. Então, se a gente estiver comunicando aqui com o educador precisa ter uma atitude de busca de informação, se ver, rever, né, os seus conceitos e preconceitos e aí passar o que ele tiver de aprendizados da forma mais aberta e construir o conhecimento, né? A gente precisa entender que tudo é um processo e a gente vai construindo conhecimento, como o que a gente vai fazer aqui agora nesse podcast, né? É um bate-papo, a gente vai construindo conhecimento. Quando chega uma dúvida, ou quando chegava uma dúvida para mim, por exemplo, né, na plateia do Altas Horas, chegava, né, uma pergunta, ali também é uma construção. A gente aprende com o jovem, a gente aprende com a pergunta. Se a gente não sabe, né, ninguém sabe tudo sobre sexo, nem sobre assunto nenhum, né? A gente não domina o saber. A gente vai buscar essa informação, vai buscar esse conhecimento. Então, a dica é, seja educador, seja agente de saúde, ou seja o próprio jovem, ou o adulto, ou a idade que for, idoso, enfim, né? A gente precisa ter uma atitude de busca de informação, de conhecimento, olhar para dentro de si e ver o que faz sentido ou não. E aí, dessa forma, lidar com a sexualidade de um jeito mais aberto, também mais saudável e mais responsável. E leve, né? De uma forma que a gente possa falar de um assunto, tirar essas dúvidas e trazer o conhecimento para que tenhamos informações seguras. Então, a gente também tem que saber de onde a gente está tirando essas informações, né, Laura? Eu sempre falo, né? Eu falo muito quando eu estou aí nas minhas redes sociais ou quando eu estou, enfim, em qualquer lugar, que a gente tem uma multiplicidade de fontes de informação hoje. Então, a gente pode buscar informação em livros como esse aqui, mas a gente tem uma internet bombando de informações, né? Um ambiente web. Como que a gente busca? Qual é a informação mais adequada? Geralmente vinculada a instituições. Então, Portal Sesc vai ter informação de qualidade. Vocês vão colocar uma pessoa ali, né, que vocês não têm o menor conhecimento. Não, vocês vão ter pesquisado. Como é que essa pessoa, né, ela é autoridade nesse assunto para estar falando isso? Então, a gente deve buscar essa informação, quando a gente quer uma informação científica, da área que for, vinculada a universidades, a instituições, pessoas que já são, né, notoriamente, né, dignas, né, não dignas, responsáveis pelos que falam, né, ou, enfim, formadores de opinião naquela área. Então, a gente buscar essa informação. Eu usei a palavra digna, que não é muito boa, né? Mas o que a gente deve ter é bom senso, na verdade. Sim. Né? Ao escolher a nossa fonte de informação. Né? Então, assim, eu costumo brincar com jovens e recentemente eu estou escrevendo agora colunas para o Folhetim. Né? Então, eu converso muito com um jovem. Da onde que você busca informação? Claro que o grupo de amigos é super importante,
Mas se você quer uma informação, por exemplo, sobre um método para evitar a gravidez, não é o método da amiga, né? O mais importante que a opinião da amiga vai ser do médico e ginecologista. Até porque são pessoas diferentes, né? Não. Então é esse bom senso que a gente tem que ter com a informação. Então, você quer um conselho de amigo? Beleza, mas se a questão tem a ver com uma saúde, por exemplo, sexual, você vai precisar, às vezes, ir no posto de saúde, se consultar com o médico ou com a médica. Então, a gente tem que ver, né, da onde a gente vai beber, da onde a gente vai buscar aquela informação com bom senso. E dúvidas sobre isso não tem idade, né, Marcos? Eu acho que Fala, não. Não tem idade. Agora, a partir de quando? E aí me veio a dúvida também, Marcos, pai de 3 filhas, como que a gente pode introduzir isso no ambiente familiar, por exemplo, ou num ambiente educativo, né? Como é que a gente fala sobre educação sexual nesses ambientes de forma informativa, séria e bem esclarecedora? Olha, no ambiente familiar, a partir do momento em que surgem perguntas sobre sexo, que pode ser desde a infância ou em qualquer momento, os pais, como principais modelos dos filhos, né, e, portanto, principais educadores sexuais, eles podem e devem já esclarecer o que souberem. E o que não souberem também falar, peraí, vamos lá, vou ver. Mas a gente, às vezes, não está preparado para isso. Né? Então, se ela estiver preparado, lidar com bom humor. É por isso que a gente precisa sempre ver e rever os nossos conceitos. Por exemplo, o pai e a mãe também não tem que saber tudo de tudo, né? Na verdade, também são, né, pessoas com uma construção, com um processo de construção do conhecimento. Então, se você é pai de 3 ali, é a primeira vez que você é pai de 3 na sua vida, né? Então, se a sua filha tem 15 anos, é a primeira vez que a sua filha tem 15 anos. Esta filha específica. Então, tudo tem as suas primeiras vezes e a gente vai construir juntos, né? Então tem que pensar isso, a casa precisa pensar isso. E aí buscar as informações possíveis, quando precisar buscar ajuda fora, mas abrir esse campo para o diálogo. E na escola, desde 97, já é sugestão de parâmetros curriculares nacionais que a gente tem o tema como transversal, né? O tema sexualidade perpassando as disciplinas, né? E a gente tenha campos como esse aqui, campos abertos para a gente falar sobre o tema, e muitas vezes tem uma confusão entre sexo e sexualidade. Isso é bacana a gente falar. Ótimo. Né? Que sexo é a prática em si, né? A gente se refere ao sexo como a prática, o ato em si. Sim. E sexualidade é um conceito mais amplo, que tem a ver com o nosso jeito de ser no mundo, né? Um jeito da gente se relacionar com o nosso mundo interno, nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades, e com o mundo ao redor. Então, eu sempre falo nas minhas palestras que isso não é sexo, é sexualidade, que pode ou não incluir a prática do sexo em um momento mais amadurecido da vida. E é em nome desse jeito de ser no mundo, dessa sexualidade, que é esse tema amplo que a gente deve começar nas escolas desde os 6, 7 anos de idade. E é esse tema amplo também em casa. E nesse sentido que o pai e a mãe, né, que os pais, ou os 2 pais, ou as 2 mães, enfim, o modelo familiar que tiver, né, ou a família só de uma mãe, ou só de um pai, enfim, o adulto significativo, que é o modelo dos filhos, ele vai ser o primeiro educador sexual, porque é o que vai ensinar pra gente desde pequenininha como ser no mundo. Então, Até porque é o primeiro modelo, né? É o primeiro modelo, né? Também, né? Então precisa. E modelo de como ser mesmo, de como ser gente, né? Então, assim, passar esses valores de ser humano, né? Isso também é sexualidade. E a partir do momento em que essas crianças vão crescendo, aí a gente já tem que ir introduzindo conceitos bastante específicos, inclusive em casa, Sim. de educação sexual. Por quê? Falar sobre prevenção. Falar sobre prevenção, sobre gravidez fora de hora e sobre a prática do sexo em si, que vai incluir afeto, prazer e diversidade sexual. Por que que a gente precisa, né? Porque, segundo os médicos, a partir dos 9 anos de idade, a menina já pode ter a primeira menstruação. Não é comum. Em geral, é com 11, 12 que temos a nossa primeira menstruação. E também, por volta de 11, 12 anos de idade, é quando o menino tem a primeira ejaculação espontânea. O que isso significa, né? Que ambos já estão com os genitais amadurecendo ou amadurecidos e que, se tiverem relação sexual com penetração na vagina, já podem engravidar. Olha só. Mas não quer dizer que devam. A gente está falando de 11, 12, em alguns casos de 9.
E da a gente já importância da gente saber falar. Né? Então, a gente já tem que estar falando. Já Então, a gente já tem que explicar, né, a partir desses 8, 9, corpo. Corpo feminino, corpo masculino, genitais internos, genitais externos e o sexo como um lugar especial na vida para um momento amadurecido. E qual que é esse momento amadurecido? É quando, em geral, né, esse jovem vai viver essa iniciação mais tranquilo, Sim. confiante. Para quê? Para lidar com a gravidez fora de hora, para ter coragem de ir ao médico, ginecologista para meninas, urologista para meninos, para lidar com, então, como evitar, né, escolher um método para evitar a gravidez, para lidar com as doenças sexualmente transmissíveis, então está confortável para usar o preservativo e se informar sobre isso, e para lidar com tudo que envolve o sexo, né? Que é esse momento tão íntimo da gente, né, se encontrar com outra pessoa. E aí você me diz o seguinte, como é que a gente comunica, se a gente até pode pensar, o que pode e o que não pode? Então, essa é uma questão ótima, noção de limites, né? Então, assim, cada casa é uma casa, né? Assim como cada caso é um caso. Então, a gente pode começar com essa noção de limites, o que pode e não pode, dentro de casa, né? Então, vamos lá. Tem uma questão muito frequente quando eu falo para pais, que é assim, pode levar namorado ou namorada em casa, dormir junto ou não pode? Cada casa é uma casa. Quais são as regras da sua casa? Você escolhe, você banca, porque são os adultos que fazem a regra da casa. Então, a gente tem que trabalhar com limites. Na questão sexual, do jovem especificamente falando, o que pode ou não pode esse jovem precisa ter também uma noção de si, né? E de momento amadurecido para se iniciar sexualmente. E esse momento não é o momento em que todo mundo já começou. É o momento em que ele, esse jovem, escolher. Então, a gente vai devolvendo a bola também para o jovem, para ir se tornando, porque ele é um indivíduo em formação, um adulto em formação. Ele precisa começar a se responsabilizar pelas escolhas. Então, o pode ou não pode começar a prática sexual? Você está pronto ou pronta para isso? Está segura? Está seguro? Você tem uma pessoa especial? Porque tem questões de pressão também, claro, né? pressão do grupo, principalmente. Né? Então, a gente vai trabalhando aí bom senso, noção de limites, né? Então, o pode ou não pode entra muito nessa área. E essa pergunta que você fez, eu comecei a escrever para o Folhetim faz uns 3 meses, e foi a primeira coluna minha, foi sexo, pode ou não pode e quando pode. Que é bem isso, né? Então, essa autorização, o jovem vai precisar estar maduro para se autorizar. Ele tem que entender quais são as consequências daqueles atos que ele pode ou não. Também entender que sexo é um prazer, claro, mas pode ser um prazer desde que a gente lide bem com todo esse entorno do sexo. Se ainda não estiver na hora de começar, não vai ser um prazer. Pode ser muito ruim, pode ser muito angustiante, né? E cada um vai ter que se ver com o seu, né, com o seu mundo interno e se está na hora mesmo de começar ou não. Ô, Laura, e aí, minhas amigas, que eu não tenho filho, mas isso a gente já teve a oportunidade de conversar, eu já tive enteada, enfim. A criança, ela também passa por uma fase de descoberta do corpo e do prazer dela, né? E isso, normalmente, os pais ficam muito, assim, constrangidos. Como lidar com uma criança de 7 anos que sentiu um prazer, mas ela não sabe dizer que foi o prazer, né? E como que a gente faz, né? Olha, a gente, né, vai precisar entender que tocar a região genital pode ser muito prazeroso em qualquer momento da vida. Mas a gente só vai ter a consciência, né, que aquilo é um prazer sexual, como a gente enxerga no mundo adulto ou no mundo adolescente, adulto jovem, a partir de 11, 12 anos de idade, que é quando a gente vai ter a formação da nossa consciência, o nosso pensamento vai compreender a magnitude desse conceito, né? Porque é um conceito muito grande, né? Então, entender a magnitude do que é o sexo e a prática do sexo, a gente vai compreender direitinho a partir dos 11, 12 anos de idade. Dito isso, as sensações corporais que a gente tiver antes é um prazer, mas a gente ainda não tem esse significado, né? Então, é uma masturbação, né? Mão nos genitais? Sim,
é uma masturbação, mas é muito diferente de quando já tiver Sim. com 11, 12 anos, quando já estiver na pré-adolescência, na masturbação com o intuito do prazer sexual e já se interessando por outra pessoa, né? É outra história. Então, a gente precisa entender esse momento. Certo. Aí, como é que a gente lida com isso, né? A gente lida também com noção de limite. Então, se a gente tem ali o menininho ou a menininha o tempo todo com a mãozinha ali ou na sala, deitado, com a mão no genital. Não dá. Então, a gente já pode começar da noção de limite, assim, pode ser gostoso, mas isso a gente não fica com a mãozinha aí o tempo todo, nem aqui na frente de todo mundo. O que a gente está educando já, né? Não dá para ninguém, né? Se masturbar em público é atentado violento ao pudor. A gente tem que ensinar as regras da sociedade. A gente ensina, né? Fazer xixi, onde que faz, onde não faz, tira a fralda, como é que faz isso, como é que faz aquilo. A gente tem que ensinar também a prática sexual. Isso não necessariamente é repressão, né? Repressão é você, como fazer, a gente brinca muito, brinca não, né? Comenta muito que no passado era, tira a mão daí, Não faz isso, não faz isso. Isso é uma repressão, né? Muito assim. Mas a gente pode orientar, pode falar, entendo que é gostoso, mas não precisa fazer só isso. Às vezes a gente tem criança que fica muito tempo ou com bonequinha, ou com almofada, ou com o que não for, aí precisa, às vezes, buscar um psicólogo para ajudar a lidar de outra forma, mas não dá para problematizar tanto. Só que a gente precisa, sim, trabalhar que tem outras formas de outros brinquedos, outros divertimentos, né? E a gente também trabalha, já desde pequenininho, a questão de lugares onde se colocar a mão. Em que sentido? A gente não pode pôr a mãozinha no corpo do outro, né? Então, uma criancinha de 7 anos, 5, não está entendendo que quando ela toca o genital do coleguinha, ela está fazendo algo que não deve, né? Que não é assim. Não. Então, a gente vai orientar. Não, a gente não pode colocar a mão do outro assim. E também, gente grande ou criança grande, também não pode colocar a mão em você. Então, a gente já está fazendo uma prevenção a abusos sexuais. E aí vai além, né? Então, a gente... E vai e explica. Se alguém coloca a mão em você, nessas partes que estão guardadinhas na cueca, na calcinha, né, em outras partes assim que dão vergonha ou que fica guardadinho, precisa avisar. Aí você pode falar, precisa avisar para a mamãe, ou pode avisar para o papai. Às vezes isso acontece via papai e mamãe. Então aí a gente já fala, se está na escola, ou se está no SESC, ou se está na instituição, você orienta, avisa qualquer lugar. Para o adulto que for, né? Para criar também essa relação com o filho de confiança, né? De confiança. De troca. troca. O educador precisa ter muito isso, né? Já que a gente está falando para educadores também, o educador precisa passar por aí. Isso é o tema sexualidade como transversal em qualquer ensino também, né? Não só como transversal, mas focal. Mas a gente entender como sexualidade não só a prática do sexo, mas também a prevenção a abusos e o dizer não. Né, ajudar aquela criança a entender que ela não pode e também não pirar, né? Se uma criancinha de 3 anos pôs a mão no genital da outra de 3 anos, não está abusando da outra, a gente é 3 anos de idade. Calma. Bom senso. Né? Bom senso. Né? Lembrando, a gente tem que sempre voltar para os conceitos. É só com 11, 12 anos de idade, ou quando fica uma criança maior, né, 10, sei lá, que a gente já começa a ter um pensamento, uma clareza maior sobre o que está se passando. Perfeito. Laura, deixa eu girar a conversa completamente. Você está aqui participando do primeiro episódio do podcast SESC Mais Saúde. Por quê? Né? Porque você é uma profissional de saúde que é validada, né? As informações são informações que a gente reconhece como sendo informações importantes, verdadeiras, informações científicas. Mas você tem uma projeção, né, com o público, você tem uma projeção na mídia muito grande. E a gente tem discutido muito essa questão de como a gente faz para chegar a todos, a gente trazer informações a todas as pessoas. Conta pra gente um pouco como foi essa história. Você é psicóloga, você se formou, e a partir daí como é que você começou a escutar as perguntas do meu amigo e da minha amiga? Vamos lá, contar da carreira, né? Olha, antes de ser psicóloga, eu me tornei educadora sexual. Então, minha carreira é um pouco às avessas.
Na verdade, a minha primeira formação, eu me formei em 1991 em jornalismo. Então, minha primeira formação é comunicadora social. Trabalhei alguns anos na Folha ABCD, na Folha da Tarde, e de lá, quando foi 96, 97, eu fui para a revista feminina, para a revista Cláudia. Quando eu cheguei na revista Cláudia, eu fui editar, não existia, as revistas estavam reposicionando seus conteúdos editoriais para falar mais sobre sexualidade para a mulher, Revista Nova e outras revistas, enfim. E a Cláudia criou uma editoria de sexualidade, e eu fui ser a editora de sexo da revista Cláudia. Só que eu não tinha formação em sexualidade, eu não sabia como lidar com aquilo e achei um tema muito complexo. Aí eu fui fazer o quê? Buscar informação. E fui me especializar em educação sexual, que é uma pós-graduação, é um campo que pertence a quem? A educação sexual clínica pertence a psicólogos e médicos, que é o atendimento em consultório. Mas aí não seria educação sexual, né? Seria a sexologia clínica, a terapia sexual. A sexologia educacional, que aí sim é a educação em loco, falar em público, fazer ações em escola, etc., etc., pertence ao comunicador, ao educador, ao agente de saúde, ao enfermeiro. Não necessariamente ao trabalho em consultório, de atendimento em consultório, que a característica do consultório é o atendimento curativo, né? E a característica da educação é o atendimento, pode falar atendimento, mas é uma orientação preventiva. Então, esse preventivo, o comunicador também podia se candidatar na época, e aí eu fui fazer essa especialização em educação sexual e me apaixonei pela área. Minha monografia do curso foi Perguntas e Respostas do Mundo Adulto, que eu já lancei 6 livros, esses são os dos últimos. E esse é uma releitura do meu primeiro, esse Sexo para Adultos, é uma releitura do meu primeiro livro que eu lancei lá atrás, né? Em 1900 e bolinha, falando de perguntas e respostas. Na sequência, eu vi que a galera começou a gostar muito do jeito de pergunta e resposta e fui dar palestras pelo Brasil afora. E aí fui deixando o jornalismo, a prática em revista e tal, de lado, me tornando cada vez mais educadora. Ao final das palestras, as pessoas começaram a me pedir para atender em consultório, mas como eu estava explicando, não era esse o percurso. Aí eu fui fazer psicologia como segunda formação. Então, fui me formar para poder atender em consultório. E nesse percurso de atender em consultório, me apaixonei totalmente. Hoje eu sou psicóloga da abordagem junguiana, fazendo especialização nessa abordagem e atendo em psicologia em geral. Mas como é que veio esse trabalho com a mídia específica em educação sexual, aí já como sexóloga, né? Foi o meu segundo livro. O primeiro tinha sido para adultos. O segundo livro eu escrevi de perguntas e respostas para adolescentes. Isso caiu nas mãos lá do Serginho, do Altas Horas, em 2007. Eu lancei um livro em 2006, caiu nas mãos dele no início de 2007, ele me chamou para fazer uma entrevista. Caso fosse legal, né? Era para eu ficar 3 meses. E de 3 meses viraram 6, de 6 virou 1 ano, e eu fiquei 15 anos na Globo. Nossa, a galera só queria Laura. Falando sobre isso. Então, todo esse percurso, né, para contar o quê? Que uma coisa foi puxando a outra. Então, meu trabalho com mídia tem uma raiz na minha formação primeira, comunicação social, passou por educação sexual e muita palestra pelo Brasil afora, em ONG, em tudo quanto é lugar, no Brasil inteiro, né, lá atrás. Depois passou por um trabalho como psicóloga e agora eu atendo os meus pacientes, agora online, né, desde a pandemia eu atendo online, mas por muito tempo fiquei com um consultório particular em São Paulo. Então foi todo um processo e tudo isso junto é que compõe a educadora, a palestrante e a psicóloga que eu sou. Então é interessante, né? Então quando você me pergunta como, né, falar com as pessoas, é fruto de uma história. É uma construção gigante, né? É um processo interno também, né? Eu, com a minha análise pessoal, com a minha supervisão e com os meus estudos, né? Nessa forma de ressignificar cada vez mais os conceitos e preconceitos, estudar, né? O material de que somos feitos, que é o humano. Então, a gente não para de estudar. Agora eu estou terminando uma monografia num curso de formação para analista junguiano, que é para psicólogos, enfim.
né? Mas só para entender que, assim, para a gente falar sobre o tema que for, a gente vai o tempo todo precisar estar se vendo e revendo, estudando, e vai falar com o que você é. Então, assim, eu sou o quê? Uma ex-jornalista, né, educadora sexual, psicóloga, e as minhas mensagens vão ter a ver com todo esse meu histórico. Né? Um outro colega pode ser um médico que fez um não sei o que, vai ter a ver com o histórico de vida dele, e assim vai. Mas você acha que, assim, com a formação que você teve anteriormente, né, da comunicação social, tiveram alguns pontos no seu estudo da psicologia, você fala assim, está faltando isso aqui? Sairiam daqui psicólogos melhores se eles estudassem tal ponto, comunicação, forma de se comportar? Você acha que... Eu não sei. Eu acho que, assim, cada um tem um processo muito único. E eu acho que cada pessoa precisa ir vendo o que está ali faltando naquele momento. Né? Então, para mim, quando eu fui buscar fazer psicologia como segunda formação, estava me faltando mais conteúdo em relação à psique, ao emocional. Por isso eu fui buscar. Mas eu poderia me bastar ali e ficar fazendo as ações e não querer atender em consultório nem nada. Então, a gente está falando do que a essência de cada um pede, o que a alma pede, né? O que cada um lá no fundo quer. Né? E aí a gente precisa estar aberto a isso, para construir o seu processo. Então, agora vocês estão começando, né, com esse podcast. Também vai ser uma coisa viva. Hoje nós estamos aqui fazendo esse episódio. Aí pode ser que na quinta temporada vocês falem, vamos voltar para aquilo, ou não, vamos mudar total, né? É uma coisa viva. E eu acho que isso é que é a riqueza. E a gente vendo e revendo e saboreando e curtindo o que está fazendo, né? Errando, acertando, né? Aprendendo com os erros, porque a vida não é uma linha ascendente, né? A gente, né, tem altos e baixos, na verdade é uma espiral, né? Uma hora a gente está mais por aqui, outra hora mais por ali. Revisitar também, né? Revisitar os lugares que a gente já esteve, do nosso íntimo, para a gente se transformar. E aí você revisitando, assim, qual foi a maior saia justa que você já ficou? Nossa, Marta, sem isso, vou perguntar para ela, o que foi, assim... Saia justa nessas participações na TV? A maior... sua. Eu tive, assim, saia justíssima, assim, mas eu acho que quando vinham muitas perguntas muito pessoais ou cantadas, assim, às vezes vinham umas cantadas do nada, né, dos famosos que iam lá no Altas Horas, e aí você falava, gente, você não esperava e veio uma cantada, assim, no ar, aí você dava, né, eu falava, mas eu tô aqui para responder dúvida, né, porque eu chegava nas Altas Horas, não era nada ensaiado, né? Eu sentava lá na cadeirinha e respondia as dúvidas. Então, você não está muito esperando uma cantada, você está esperando uma pergunta de um jovem ou de um, né? Enfim, então, não sei se a saia justa, mas, assim, é uma surpresa e a gente lidava com bom humor, o Serginho também super bem-humorado sempre, e dava tudo certo. E nas palestras, eu não sei se eu tive saia justa também, não, sabe? Porque voltando, né? É sempre uma atitude de você ter sempre essa busca de informação e tal. A formação do educador sexual passa por você fazer muitas ações. Então, você aprende, né? Então, você vai muito para a escola, você vai muito para ONGs, para não sei aonde, para tudo quanto é lugar. Já falei muito nos SESCs do Brasil afora, né? Então, você vai para esse contato com o público o tempo todo e você vai aprendendo. Agora, uma coisa eu aprendi na minha vida como um todo e aprendo e reaprendo todos os dias. Não há perfeição. Ninguém é perfeito. A gente não agrada a todo mundo. O que nós estamos fazendo aqui pode ter uma parcela que goste muito, outros que odeiam. Os haters, né, da internet. A vida é assim o tempo todo, com ou sem internet. E a gente tem que estar preparado também para isso, né? Estar preparado, não se cobrar essa perfeição, porque perfeição não existe, né? E tocando. Então, assim, quando eu entro, né, para qualquer ação sexual, para um bate-papo como esse que nós estamos tendo, eu vou tentar fazer o meu melhor que eu puder neste momento, Com certeza. né? Mas, assim, perfeito não vai ser, agradar a todo mundo não vai ser. E quando a gente pensa assim, já alivia muito. E isso eu acho que é uma dica para os pais, é uma dica para os educadores, para quem está começando, para quem não está começando. Enfim, para qualquer forma da gente dizer. Inseguro também. Para quem está inseguro. Tem insegurança também nisso. Então, se a gente fica com uma régua muito alta, um padrão ali que tem que fazer tudo maravilhoso, que nada pode acontecer,
Nossa, me aconteceu tanta coisa em palestra. Eu lembro que uma das primeiras palestras para muita gente, foi há muito tempo no Nordeste, e era um palco gigante, devia ter umas 3 ou 4 mil pessoas, 5, sei lá. E eu resolvi ir com um salto muito fininho. Meu salto enganchou, eu levei um tombo. Aí eu falei, bom... E aí eu só ouvi o auditório fazendo... Aí eu levantei, fiz uma piada, ri, porque eu sou extrovertida, né? Tenho um lado extrovertido. E segui. né? Mas assim, olha como não adianta, né? Eu tinha me arrumado toda, produzir, depois eu falei, gente, não adianta também muita coisa, né? Não adianta mesmo. Se você tiver que levar um tombo, você vai levar. Vai. Aí você tem que levantar e continuar, né? Acho que o mais importante é como você responde a esses tombos Da né, vida, né? metafóricos ou verdadeiros, no Da caso. vida. É Esses tombos isso da mesmo. vida. E quando você começou a falar sobre a sua história, você falou assim, como que eu ia falar sobre sexualidade? É um tema difícil, né? E aí você falou que você foi estudar, você foi se preparar. Primeiro você estava escrevendo. E aí o Marcos perguntou da saia justa. Mas é a primeira vez que você foi falar disso para as pessoas? Primeira vez no Altas Horas, por exemplo. Mas aí eu já tinha muito tempo de educadora. E aí Aí eu já, tranquila. a primeira vez no Altas Horas, eu já estava 10 anos trabalhando com tema. Já tinha feito muita palestra do quanto era tipo. Então já não tinha mais Então você inibição. dominou o assunto, você é extrovertida, que você acabou de falar também, dominou o assunto e aí... Hoje eu já nem foi sei se eu sou literalmente tão pra galera. extrovertida, porque eu ando morando no meio do mato, tô bem introvertida lá no meu mundo, escrevendo as minhas coisas, enfim, né? Mas tem um lado ainda, né, de extroversão. Mas assim, eu fui para a TV, né, por Altas Horas, bastante tranquila com o conteúdo com o qual eu me propunha a trabalhar ali. Né, porque eu já vinha trabalhando há muito tempo. E o primeiro livro que eu lancei, acho que foi em 2000. E uma das primeiras entrevistas, essa eu fiquei com medo. Eu era jornalista, fiz a especialização em educação sexual, estava começando a trabalhar e lancei o meu primeiro livro, logo no finalzinho da especialização, que era a minha monografia, e foi um sucesso. E a primeira entrevista da minha vida foi para o Jô Soares. Nessa eu balancei. Porque eu era uma sexóloga jovem, a galera estava acostumada com um perfil mais velho, eu devia ter 20 e poucos, menos de 30 eu tinha. E aí uma sexóloga jovem ali falando, aí eu fiquei meio tensa, mas eu lembro que o meu orientador na época me deu também, ele já é falecido hoje, mas ele me deu uma dica muito boa, que é assim, você está segura com o seu conteúdo, não está? Você vai falar e fazer o que você puder. Então, ao longo da vida, em vários momentos, né, eu fui aprendendo que fazer o que eu posso. Então, quando a gente vai para fazer o que dá para fazer, o que você pode fazer, o que você pode oferecer, o que você não puder, paciência, isso baixa a bola e você sai daquele universo da perfeição. Mas você precisa chegar num nível de aceitar as suas limitações. Com né? certeza, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, no próprio tema que eu trabalho, né? Então, a gente faz ações, recentemente, acabei de fazer palestra em Cipate, em Minas, né? Falando sobre doenças e IST, infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou falar como uma psicóloga, educadora sexual, mas um médico infectologista, claro que vai ter muitos mais detalhes da doença em si. Eu vou ter mais detalhes dos aspectos quais? Psicológicos. Uma outra abordagem. Né? Como dialogar com a camisinha, como você surgiu uma doença entre o casal, como que faz, como que não faz, os mitos, os estigmas, etc, etc. E alguma coisa, claro, sobre a doença em si. Mas aquela profundidade, aqueles detalhes todos, eu preciso entender que o profissional maior disso daí vai ser um infectologista. E se a gente entrar na seara, por isso que eu já estou citando infectologista, dentro da medicina, né? Então, se você quer falar sobre região genital feminina, é o ginecologista. Se você quer falar sobre o seu olho, é o oftalmologista, né? Então, a gente precisa entender que tem campos de saberes dentro das ciências, né? Dentro da psicologia, a gente tem psicólogos que trabalham mais com adolescentes, outros que atendem mais casais, enfim. Né? E em todas as áreas são assim, né? As pessoas que se debruçam mais sobre uma coisa ou outra. Então, a gente entender isso também. Então, quando você me fala das limitações, é isso. Eu posso trabalhar dentro desse escopo, né? Mas espera aí. Né? Eu não sei tudo, eu não sou o detentor de todas as informações. E tudo bem não ser. E tudo bem. Dentro da psicologia, por exemplo, a gente tem muitas abordagens dentro da psicologia. Eu sou psicóloga da abordagem junguiana, né, da psicologia analítica. E dentro da psicologia analítica tem várias
abordagens dentro da psicologia analítica, arquetípica, clássica, desenvolvimentista, enfim. Então, assim, tem tanta coisa, né? É demais. É um ego muito inflado você achar que você domina tudo. Né? Então, a gente tem que ter humildade. Tipo, baixa a bola. Baixa a bola. Menos, né? E uma tá sempre aprendendo, é uma né? coisa que eu li, é um tema que eu gosto muito, né? Eu tive pai psiquiatra, então eu já contei essa história aqui. Meu pai não me deixou ser psiquiatra. Sabe da história. Então me conta. Meu pai não me deixou ser psiquiatra, né? Chegou, ele me perguntou, ei, meu filho, o que você vai fazer de especialidade e tal? Eu falei, pai, eu tô na dúvida entre cardiologia, pneumo e psiquiatria. Ele falou, nunca me meti na sua vida, mas psiquiatria você não vai fazer. Mas por quê, pai? Eu falei, não, porque nem os próprios colegas médicos respeitam a especialidade. É claro que isso foi lá em 1900 e bolinha. Mas isso evoluiu um pouco. Eu acho que a pandemia também trouxe uma força da saúde mental, né? E da importância da saúde mental para cá. Mas era uma percepção dele de 30 anos que ele tinha de profissão. Mas eu sempre gostei muito, né? Sempre lidei muito com isso. E aí, eu gosto muito de Winnicott. Tá? Então, essa seria uma linha que talvez eu seguisse. Eu gosto muito de Winnicott. Ele fala sobre as mães e os pais, principalmente as mães, né? Boas o suficiente. Que uma mãe... Suficientemente boas. Isso, que E pode ser para um né? filho... Que ele falava muito em rádio, né? Que é o que a gente está fazendo hoje aqui no podcast, né? Que você pode ser suficientemente boa mãe para um filho e pode não ser para outro. Então, quando a gente vê todas essas abordagens e a gente vemos, mas eu não gostei, eu fui no psicólogo e não gostei. Pode ser que, né, essa relação ela não tenha casado com aquele profissional, porque aquele profissional tem uma série de questões, inclusive da linha dele, e que ele não pode desistir disso. Ele deve procurar um outro que talvez se encaixe mais naquele perfil dele. Com certeza. Né? Porque o que você está dizendo é que tudo isso a gente está falando o quê? De relações humanas. Então você vai num dentista e não bateu o santo, não foi com a cara, às vezes não vai ser legal o tratamento, né? Pode ser um excelente. Então isso vale para qualquer área. Seja, né, nas áreas psi ou em qualquer área que for. E para tudo, né? Você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, não foi com a cara? Não sei. Então a gente precisa, né? Tem que bater o santo, tem que dar liga. Mas a gente desiste na primeira, né? E não tem essa noção. Não é desistir, né? A dica é a gente estar sempre atento a cuidar de si da melhor forma possível, sem jogar a toalha. E a gente fala também, a gente já conversou sobre isso, sobre as pessoas quando vai aprofundando o tratamento terapêutico, tendem a abandonar. Porque aí vai ficando mais tenso, vai ficando mais dolorido, né? Vai chegando num... Você concorda com isso ou não? Tem gente que abandona mesmo, você tem razão. Mas tem gente que fica também muitos anos, né? Muito tempo. Então, aí, cada ser humano é único. Cada um vai ter o seu jeito. O lado bom da história é que cada vez mais a gente fala mais abertamente, como a gente está fazendo aqui. Sim. Então, cada vez mais a gente vai tirando aquele preconceito com as psicologias, né? E as pessoas vão entendendo que é um campo de um autoconhecimento e que pode ajudar. E que se a gente, né, olha para dentro de si, a gente pode viver de uma forma muito mais tranquilidade, mais paz, né, de espírito, né? A gente pode viver muito mais de acordo com o que a nossa essência pede. Ô, Laura, e a gente falando aqui sobre sexologia, né? Uma mulher falando sobre sexologia, a gente vê essa dificuldade, a gente vê que é um assunto muito mais simples de um homem falar, por exemplo, né? Na nossa sociedade, o homem fala de sexo e tá tudo certo. E a gente fica com pudor, a gente fica com aquele cuidado que a gente não pode falar, que a gente não pode isso, enfim. Como foi para você vencer essa barreira? Isso já aconteceu na sua vida em algum momento? Como foi antes de você descobrir a sexologia como você descobriu? E o assédio até mesmo de homens, de pessoas, que há uma mulher falando de sexo. Sobre sexo, né? Olha, para eu começar a falar sobre sexualidade, assim, como eu comecei, foi indo lá para pós-graduação. Porque quando eu me tornei editora de sexo da revista Cláudia, eu tinha vergonha de entrevistar. Eu falei, gente, como é que eu vou falar pênis, vagina, ânus? Ai, que difícil falar isso tudo, né? Sim. Numa própria entrevista com especialistas. E aí eu falei, não, peraí, tem algo de errado. Eu preciso, né, ver como é que se faz isso. E aí eu fui fazer
a formação e fui ver, né, outros colegas, outros sexólogos, outros especialistas que falavam da forma mais franca e aberta possível, que foi como nós começamos o nosso bate-papo hoje, né? Vocês perguntando como é que se fala? Franco, aberto, dando nome aos bois. Fala, né? A gente precisa falar. Mas então, eu também, como a maioria dos adultos hoje, não teve aulas de educação sexual na sua infância e na sua adolescência. Então, quando eu me tornei uma adulta jovem, eu também não tinha, né, toda a destreza. Então, não tinha nem aquela referência, né, de como era. Né? Não falava Não sobre falava. E aí foi com a especialização que aí eu fui ficando tranquila, fui vendo, né, fui aprendendo e vi que falei, não, tudo bem, a gente tem que falar abertamente e tá tudo certo. Então, por isso que a gente tem que ver nossos conceitos e preconceitos e aprender sobre isso. E aprender. Então, foi esse o caminho. E a segunda pergunta que você fez sobre os assédios, né? Depois que eu comecei a trabalhar na Globo, né, e comecei a colocar a cara ali no Altas Horas, as pessoas... Foi muito tranquilo, porque as pessoas começaram a ver muito claramente qual que era o trabalho de uma sexóloga, né? Viram como um trabalho. É um trabalho né? em que a gente estava ali para tirar dúvidas numa boa, né? Não de forma vulgar, não era esse o campo. Então, a partir dali ficou tudo muito tranquilo. Antes dali, a gente tinha que ter uma postura muito rígida, não só eu como sexóloga, né, mas colegas minhas também, muito firme, muito séria. Então, se alguém te contratava para alguma coisa, você tinha que ter uma postura muito ali, dando um enquadre muito, né, interessante, muito sério. Dando limite, né? Dando limite, né? E justamente quando vinha alguma fala... Quando eu brinquei das cantadas em Altas Horas, era brincar de cantadas assim em público, né? Famoso falando, ai, quer casar comigo? Ai, você é linda, não sei o quê. Não era assédio, né? Sim, é muito diferente. Agora, assim, assédio, caracterizado como assédio, que é aquele, né, aquela coisa né, incômoda, inoportuna, que te viola de alguma forma, né? Isso já é um outro campo. Então, essas cantadinhas era uma coisa em público ali, divertido, né? Uma brincadeira no fundo de verdade. Era uma brincadeira. Agora, então, na história cara na mídia, então a gente já saía bastante orientada ali da especialização, né? Que você tinha que ser bastante firme e deixar muito claro os limites ali da história. Eu fico... Né? Mas você já precisou... Ser firme? Você- já. E eu Até sou porque você firmona. Gente, olha só. Eu não sabia. Laura Miller é muito grande. E isso ajuda, né? Não, claro. E tem essa... Quando vinha alguma coisa assim meio inadequada, né? Às vezes eu respondi, na época era e-mail, né? declinava os convites, né? Por e-mail, com Nossa. cópia para todas as outras pessoas. Olha, né? por e-mail. Então, a gente, né, então você vai dando seus enquadres, né? Você vai falando não. Né? Em linhas gerais, você fala, não, fofolete. Não é assim que funciona. A sexóloga não faz isso. Sem rir, né? Sem rir. Fofolete, a gente está aqui para outra coisa, né? Já é o lado Laura e sério, né? Sério. E agora, uma coisa que eu esqueci de avisar para o povo, para quem está assistindo a gente, é onde estamos, o que estamos chegando aqui, doutor Marcos Bezerra. Você pode explicar? Nós estamos aqui no Palácio Quitandinha, Centro Cultural Sesc Quitandinha. Que, diga-se de passagem, maravilhoso. É lindo, né? Nossa. Todo mundo precisa vir a Petrópolis, a cidade imperial. E assim, a gente está num palco que é histórico, né? Quantas pessoas, astros de Hollywood, estiveram aqui. Por aqui. Muitas emoções. Inaugurando essa temporada podcast. Exatamente. Sesc. Carmen Miranda esteve aqui. Ai, meu Deus, que emoção. Imagina eu. Um seminário de saúde, segundo seminário Sesc Saúde, falando de comunicação, né? E aí eu pergunto para você, qual a pergunta que mais fizeram para você nesse tempo todo? Ai, mas são tantas, né? Tantas. Então vamos fazer o top 5 aí. Top 5. Olha, o mundo jovem pergunta muito sobre iniciação sexual, né? A hora certa, o que pode, o que não pode, como fazer ou não fazer. Mundo adulto jovem para mundo mais adulto pergunta muito de dificuldade sexual. Então, mulheres perguntam muito sobre orgasmo, dor na penetração, vaginismo, né? Que é a impossibilidade da penetração. Desejo, casais e pessoas de várias idades perguntam muito disso.
Homens perguntam muito das questões em torno de ereção, ejaculação rápida ou precoce, enfim, né? Idosos perguntam muito sobre pode também, não pode, está liberado, não está. Então, passa muito por esse campo da orientação sexual. Então, as dúvidas têm a ver muito com a fase em que se está, né? Perfeito. E o que se está vivendo. Pessoas na fase da gravidez, né? Se pode transar ou não. Pode, é Né? verdade. E aí a gente já responde, se a gravidez não for de risco, pode, né? Desde que não seja de risco. Então, aí a cada etapa da vida surgem questões específicas. Mas, em geral, é esse conjunto de perguntas a cada... E aí mostra que existe uma evolução e existem mudanças na vida sexual e que você pode ter perguntas quando adolescente, quando adulto jovem, quando adulto, Idoso. Por exemplo, não coloquei aqui as perguntas das mulheres maduras relacionadas à menopausa, né, aos ajustes necessários para você viver o sexo Para você na ter menopausa, prazer, para você ter também. prazer, homens na andropausa, enfim, né? Então, por quê? A sexualidade ainda, a vivência do sexo ainda é um assunto tabu na nossa cultura. Então, a gente tem muitas questões. Pais, sobre a educação dos filhos, como as perguntas que a gente respondeu aqui, como as que você fez, né? E a Exatamente. criancinha, como é que faz? Então, as dúvidas vão muito de acordo com o que você está vivendo ali naquele momento. E são muitas dúvidas de sexo mesmo. Inclusive, daqui a pouco, a gente vai ter algumas perguntinhas para fazer, tem né, algumas Marcos? perguntas, sim. Agora, Laura, me conta um pouco sobre a empatia no sexo, né? Assim, duas pessoas trocando e sobre como você perceber que o outro está curtindo ou como, se você não está curtindo, como conversar, como abordar isso, né? Porque é um assunto tão delicado. Como que a gente Não é faz? fácil. Para perceber se a outra pessoa está curtindo, ler sinais e tal, às vezes é difícil, mas a gente pode conversar, né? Eu brinco sempre assim, a gente pode falar, a gente não precisa ficar mudo na hora do sexo, né? Enfim, cada um tem o seu jeito, mas a gente pode conversar sobre sexo. Antes, durante, depois, de uma forma aberta, não é uma forma apontando o dedo, né? É uma forma ali, né? Do que mais agrada, né? Do que mais gosta. Exatamente, fazer essa investigação, né? E quando a pessoa não gosta de algo, ela deve colocar também. Mas, claro que a gente tem ali as questões das inibições, né? Da timidez, da dificuldade com o tema. Mas sempre a gente pensar que o que você não quer fazer não é para você fazer. Respeitar também a outra pessoa, né? Então, ter essa boa noção de limites, ter a empatia com a outra pessoa, se ela estiver vivendo alguma dificuldade, né? Então, enfim, tudo passa muito por bom senso também. Bom senso sempre norteando Sempre, tudo, né? E respeito. Eu sempre falo nas palestras, lives e tal, respeito. Respeito a quê? A si, aos seus valores, suas crenças, seus limites, suas possibilidades. E respeito à pessoa que está ao lado. E hoje eu amplio o respeito também ao mundo ao redor, que a gente está falando de diversidade de jeitos de ser, Com né? certeza. Sexual, de gênero, enfim. As diversidades. As diversidades a gente tem que respeitar mesmo, né, Mara? Lembrando que é sempre uma dança, né? As partes são duas pessoas e aí... Exatamente. É sempre um dar e um receber, né? Na prática do sexo, é sempre um dar e um receber prazer, né? Teve algum momento aqui da nossa conversa que a gente falou muito sobre mitos. Quer dizer, a gente não falou muito sobre, eu gostaria de falar muito sobre mitos, né? O que você destaca de mitos que a gente ouve por aí e fala, não, gente, isso não, pode fazer. Que Tipo não tem leite com manga, problema, não pode. Alguma coisa desse tipo. Olha, mito que se você tiver um pênis enorme, um corpo perfeito, você vai ter um super prazer. Não, né? Eu tenho um amigo que pediu para eu fazer uma pergunta, que ele calça 40. Ele precisa se preocupar com isso. Né? A gente não diz quem é um amigo. Não diz quem é um amigo, só diz que ele está aqui atrás desse cenário. Então, é um mito a gente achar que umas dimensões de um órgão sexual vai definir o seu prazer, porque tem a ver com, né, o dar e o receber, o encaixe dos corpos, como você se sente. Então, isso é um dos mitos. É outro mito você achar que se você tiver um corpo perfeito, tá tudo certo na cama. Sim. Também não, você precisa encontrar os seus mecanismos de prazer, o seu jeito de chegar ao orgasmo, o jeito de dar prazer. Então, o mito do corpo perfeito, né, seja para o homem, para a mulher, para qual gênero que for, qualquer forma de viver a sexualidade, isso é um mito, né?
Se a gente for falar agora em tabus, né, da sexualidade, a gente tem aí um tabu em relação às práticas sexuais que extrapolam a penetração vaginal, Sim. como se tivessem algo de errado. Não tem nada de errado no sexo oral, no sexo anal, não tem nada de errado na masturbação. Isso remete a séculos de uma repressão muito forte, né? E de uma época histórica lá atrás, né? Antes de 1900, em que o sexo, a moral da época, só falava que o sexo era permitido para reprodução. Exato. Então, sexo entre... Até como lei em muitos lugares, né? Sim. Então, sexo entre pessoas do mesmo sexo estava errado. Sexo fora da penetração vaginal também estava. Mas hoje a gente sabe que não é isso. A gente ainda tem esses resquícios, né? Mas a gente sabe, pensadores a partir de 1900 começaram a falar para o mundo, né, que a gente podia sim viver o sexo por prazer, e que homossexualidade não é doença, né? Não tem nada de errado, homo, bi, pan, sexualidade, gêneros os mais variados, não tem nada de errado, é apenas a forma da gente viver a nossa sexualidade, a forma da gente se expressar para o mundo, se identificar para o mundo. Então, entender essa diversidade, né, é uma coisa que nos liberta e nos faz viver o sexo de uma forma mais saudável E o e prazerosa. acordo entre as partes acho que é algo fundamental, né? Fundamental, o tempo todo. Tem uma pergunta muito comum, até nesses meus livros aqui, entre quatro paredes vale tudo? Eu costumo dizer que sim, desde que O outro concorda. a outra pessoa esteja realmente afim, né? E com essa noção de limites. Qual é a noção do limite? Isso é uma outra pergunta muito frequente para mim. Até onde ir? Até onde aquela prática não te fere, nem física, nem emocionalmente, nem fere a pessoa que está ao lado. Se permitir também. Né? Se permitir, mas não dá para... Então, eu detesto sexo anal. Vou ter que fazer? Não. Você detesta, não. Mas eu quero experimentar para ver se é bom. Então, experimenta. Sim. Eu adoro, beleza. A outra pessoa também adora ou ela não gosta? Né? Então, você tem que ter esse jogo, né? E que não é um contra o outro. Então, eu costumo dizer também que no jogo erótico não é para sair um vencedor, porque daí os dois perdem, né? É uma dupla, né? Nesse jogo erótico. Nós estávamos fazendo uma curadoria lá das perguntas e teve uma pergunta da professora de uma amiga. Não teve? Faz aí, Rafa. A professora de uma amiga perguntou se o fato de o pênis ser torto se não gera prazer, assim, atrapalha ela no prazer, ela não sente prazer porque é torto. Porque é torto. Olha, pode ser, né, que atrapalhe, mas a gente tem que ver também para o dono desse pênis, se esse pênis torto, né, o quanto que isso daí também incomoda na hora da ereção e tem tratamento. Então, por isso que a gente, né, aí vamos lá, ficar só no campo da pergunta e da resposta? Não, isso precisa ser investigado. Então, é aí que a gente fala que, né, não dá para... Ninguém é o detentor todo do saber. E isso, esse homem vai precisar ir no médico dele, no urologista, ver com ele se está tudo certo, qual é o tratamento, se estiver incomodando, né? Viu, gente? Pau que nasce torto, nunca se endireita, não é verdade. Tá? Pode se endireitar. Pode endireitar. Que bom, né? E a gente também teve aqui, já complementando as perguntas, a pergunta sobre vibradores. Assim, qual o cuidado que a gente tem que ter? Não dividir. A gente higieniza para usar em diferentes partes. Como é que é? Que a gente... Olha que bacana. Você sabe que eu acabei de lançar produtos eróticos. Eu acabei de fazer um licenciamento com a Inti Cosméticos. Eu lancei primeiro uma bullet, um vibrador bullet, que é um pequenininho, e tenho falado muito sobre isso, tem nas minhas redes sociais, tem em tudo quanto é lugar, enfim, outros produtinhos, e vou lançar mais. Brinquedos eróticos, vamos falar não só de higienizar, mas brinquedos como um todo. Eles podem fazer bem para o seu prazer? Sim, desde que você queira usar, não tem problema nenhum. Podem ser legais para o casal? Sim, também. Porque hoje toda uma indústria aí de sex toys, né, olha para o brinquedo erótico não para uso de uma pessoa só durante a masturbação, mas do casal também, como um toy, como um brinquedo de gente grande, né, um brinquedo erótico. Quais são as dicas? Se você está usando, vai usar o brinquedo, você precisa higienizar antes e após o uso. Tem hoje limpa-toys, que são esses produtinhos que você espirra e passa um paninho, não, você passa um lencinho e tá certo. Mas você também pode lavar na torneira com água e sabão neutro, tá tudo certo.
Higienizar antes e após o uso. Se você vai usar sozinha, você pode ou não vestir uma camisinha no brinquedo, como você se sentir mais confortável. Se você vai usar acompanhada, aí para compartilhar o uso do brinquedo, aí a ideia é, se usou no corpo de uma pessoa e vai usar no corpo da outra pessoa, é como se fosse um veículo, né? Pode, né? Então, se aquele casal usa camisinha, vai precisar trocar a camisinha no brinquedo para não levar uma coisa de um corpo para outro. Práticas sexuais. Tudo que a gente usa na região anal, depois não dá para usar na região vaginal, porque senão você vai transportar as bactérias que habitam o ânus naturalmente para a região vaginal, que pode causar infecções. Então, se é uma mulher usando um brinquedo erótico no ânus, ela vai precisar tirar a camisinha desse brinquedo ou lavar o brinquedo, higienizar, bem higienizado, para usar na região vaginal. De novo, nós estamos falando do quê? Bom senso. É o bom senso. Né? Sempre, é o bom senso. Agora, se aquele casal é acordado naquele casal, se o casal fez exames, se está tudo bem em relação às infecções sexualmente transmissíveis e aquele casal não usa camisinha, também não tem por que não compartilhar o brinquedo. Sim. Mas se aquele casal segue as orientações dos médicos infectologistas e usa camisinha em todas as práticas sexuais, como é orientado, sexo oral, sexo anal, penetração vaginal, se for um casal de 2 homens em todas as práticas, se for um casal de 2 mulheres também, um casal de um homem e uma mulher, enfim, qualquer casal, qualquer dupla que se formar, aí, ao usar um brinquedo, também vai precisar, enquanto o brinquedo está no corpo de uma camisinha, no corpo da outra pessoa, outra camisinha. Então, é estimular o bom senso Sempre, na vida erótica. E aí, quem tiver interessado nos livros ou nos brinquedos... Nos brinquedos está mais fácil. Os livros meus, eu já lancei faz um tempo, né? Esses 2 aqui. Mas nas livrarias online, se der um Google, consegue... se der um Google, né? Consegue esses meus livros aqui. Agora, os brinquedos aqui é uma coisa desse ano, que eu lancei em abril desse ano. Pode entrar nas minhas redes sociais, Laura Miller Oficial, Miller com U, M-U-L-E-R, meu YouTube, meu Instagram, enfim, Facebook, o que for. Mas também pode entrar direto na Inti Cosméticos, que é INTT, e pode procurar, porque está nas sex shops online no Brasil inteiro. Já foi para um monte de lugar. Então, pode procurar aí na online, na presencial, enfim. Brinquedos eróticos Laura Miller, que a pessoa chega lá. Ótimo. Incrível, né? Gente, Quanto tempo a gente já conversou, Rafa? Já bateu 1 hora? Já. Já bateu. tá. Gente, olha, dá para conversar muito, dá para falar muito. Inclusive, mais perguntas tinham para fazer aqui, a gente não conseguiu, né? Mas convido também, se você quiser trazer as perguntas para a gente, interagir com a gente, trazer a sugestão de algum tema, entre em contato com @SescRio, entre em contato também com a Laura Miller. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, toca no sininho, cadastra lá, que a gente vai ter um prazer de conversar com você toda semana, né, Marcos? Se inscreve, toca no sininho, e aí a gente vai ter um prazer enorme de conversar com vocês. E hoje, quero agradecer primeiro ao meu querido Marcos. Obrigada por Obrigada a você, Rafa. essa bola também que a gente dividiu. É sempre um prazer, meu doutor Google. E Laura, uma querida. Muito obrigada, eu que agradeço aos dois. Muito bem. Muito obrigada. Seja bem-vinda, saiba que essa é uma casa sua. Você muito obrigada. Sempre convidada. Muito obrigada e quero desejar tudo de bom para vocês nessa temporada e que venham muitas outras. A gente vai. Gente, então, olha, obrigada pela presença de vocês. Um beijo para a plateia que está aqui também, como o Marcos já falou. E a plateia vai ganhar um livro. Então vamos fazer. Eu queria fazer um sorteio pra plateia. Eu quero deixar para vocês, então, um beijo e um sorriso. Tchau, gente. Tchau.